Bem-vindos ao Portuga Reacts e primeiramente quero desejar um excelente 2025 para todos os inscritos, para todas as pessoas, para toda a gente, basicamente, com muita saúde, que é o principal, não é? Isso é o que nos move, e agradecer a toda a gente que viu o Portuga React, né? No ano passado, né? No ano de 2024, e espero que continuem neste novo ano, né? O ano de 2025, ano de Super Mundial, não é? Vamos ver como é que isso corre. Para já, vamos reagir à TV Quase, o troféu Lucas Mugni, é assim? Acho que é assim que se diz, do Falha de Cobertura. Quem sugeriu este vídeo tem pedido muito que ele reaja aos jogos do Rock Gold, não é? Mas eu achei interessante e vou reagir primeiro a isto. Eu quero saber o que é. Assim, eu quero saber o que é. Eu já vi em alguns clipes, eu suspeito que isto sejam comediantes, algo assim do género, mas este eu já ouvi em algum lado. Portanto, não estou às cegas. Quer dizer, estou um pouco às cegas. Portanto, eu vou precisar de muito contexto em relação à TV Quase, ao Falha de Cobertura, não é? E ao troféu Lucas Mugni 2024, que eu acho que, não é? Acontece todos os anos. Mas eu hei de chegar aos jogos do Rock Gold, ok? Eu hei de chegar lá. Antes disso, um aviso muito importante. A partir de hoje até dia 10, ou seja, até à próxima sexta-feira, vai estar 20% de desconto na Futebolês, para comemorar o novo ano. Ouviram bem? 20% de desconto, 20% de desconto em todas as compras com o cupom REACT. Tem que entrar pelo primeiro link da descrição, isso é muito importante. E esta promoção, como eu já disse, vai durar até dia 10 de janeiro, ou seja, até à próxima semana, sexta-feira. Portanto, não esquecer de 20% de desconto com o cupom REACT, entrando no primeiro link da descrição. Portanto, é para aproveitar, meus amigos. Vamos lá. Estou muito curioso para ver isto. Não só mais um Falha de Cobertura, como o último Falha de Cobertura do ano, Professor Serginho. Graças a Deus, ninguém Professor mais Serginho. aguenta futebol. E esse é o nosso último programa da Eu suspeito que este seja o troféu, não é? Suspeito. temporada. Boa noite, Professor Serginho da Perana. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. E hoje estamos diante dele. Já vi que isto é loucura. Lucas Mugni, esculpido em sabonete puro. Em sabonete, mano. maciço. Maciço aloe vera com hidratação ao leite, Daniel. Uma escultura que já tem muitos anos, mostrando aí que é resistente ao tempo. Talvez não seja resistente à água, mas resistente ao tempo. E que hoje Lá está. irá para a mão de alguém, craque Daniel. Ai, muito bom. Ai, resistente ao tempo. Mas não à água. Aí, ó. Houve ali um pequeno apertar, não é? Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. E eu sou um grande admirador Nunca das suas prepara. habilidades. Nem contra mim, é? Em escultura, professor. Muito obrigado. Porque, em especial, essa peça é uma obra que pode ser qualquer pessoa. Pode ser o Lucas Mugni, pode ser o Padre Fábio de Mello, pode ser qualquer pessoa. Essa é a beleza Eu preciso de contexto mesmo. dessa grande obra de arte. Portanto, aí nos comentários, né? Pá, escrevam. Digam-me, contem-me. Eu vou precisar de muito contexto nisto. Eu gostaria que você começasse, né, lembrando que os atletas foram votados pelo nosso site, tvquase.com, e já temos toda a equipe, só resta você de Foi casa, votado a sério? Falha de Eu espero que sim. assistir Seria mais a engraçado. escalação desse time. E aceitar também. Não tem nenhum tipo de Ok, reclamação. vai ser um Se 11. não aceita a reclamação, E vão o quê? Vão escolher um, não é? Para receber o troféu dentro desse 11? inclusive, tudo que está sendo Deve dito ser. aqui foi enviado por vocês. Todos esses comentários são do nosso amigo do Falha de Cobertura, nosso amigo internauta. Que, obviamente, são muitas pessoas, não tem como a gente citar o nome, senão não faria sentido nenhum. Mas vocês sabem quem são vocês e a gente sabe quem são vocês também. Goleiro, professor. O goleiro, craque Daniel, mais votado esse ano é um goleiro que jogou em 2 clubes, Daniel, na temporada. 2 clubes, então, vão ter a honra de ceder um atleta para a seleção do Exatamente. E é o goleiro Cássio. O Cássio, é isso que eu ia dizer, era Cássio. Que começou o ano jogando no Corinthians e terminou o ano jogando no Cruzeiro, Daniel. Então é um jogador Certo. que saiu do Corinthians porque ele não tinha tranquilidade de falhar por lá e aí foi pro Cruzeiro falhar com total tranquilidade, Daniel. E é um goleiro, Serginho, cuja principal característica é o salto curto, professor. Olha que interessante. Exatamente. Eu li, inclusive, um comentário que era o salto... Por acaso, é assim, de facto, às vezes parece que ele dá uns saltos meio curtos, não é? É pá, pelo menos nos últimos tempos.
né? Na gravidade do sol, Daniel. O lateral Muito direito bom. também é do Corinthians, mostrando aí a força do clube paulista nesse início de Lucas Mugri. São muitos torcedores. E é o lateral Fagner. Que Ok, dos eu já sinais estou que o a lateral entender Fagner o vem contexto declínio disto. físico para justificar essa presença aqui, físico e técnico, né? É que nenhuma de suas expulsões nesse ano causou uma lesão séria na vítima. Isso porque Pelo ele menos, já não né? tem, provavelmente, mais estrutura física para machucar ninguém. E muito menos a técnica correta para tirar o É adversário. assim, eu conheço, né? Eu conheço as facetas do Fagner, né? A sua faceta mais agressiva, né? É uma pena, cara. Daniel. Lateral esquerdo, a gente tem uma surpresa, cara. Eu não esperava o nome dele aqui. Um jogador de seleção brasileira. Tem que ser o sem Marcelo, né? Sem- Devido àquilo que aconteceu com o Mano, tem que ser o Marcelo. clube, a gente não tem nem como anunciar. Ele estava jogando no Fluminense, mas agora não está jogando em lugar nenhum. Porque Parece que tá jogando no aterro Acertei. Exatamente, mas não sei qual é o Com- clube com que crianças. tem ali. Com crianças, de repente ele tá jogando no time dos garçons. É o atleta Marcelo, cara. Um atleta que conseguiu perder uma discussão pro Mano Menezes, Daniel. Ele conseguiu Não é? entrar num embate intelectual com o Mano Menezes e sair derrotado. Exatamente. Então, peça-chave aí para esse elenco do Fluminense. Uma pena, né? A diretoria ter dispensado o atleta, pois com ele em campo. É ou muito no bom. banco, O sarcasmo o está on point, né? Está para dar incrível. rebaixamento viria de forma tranquila para o Tricolor. Infelizmente, o Tricolor ficou de fora da Série B esse ano. A diretoria do Fluminense, né, achou melhor manter o Mano Menezes do que manter esse atleta. Isso quer dizer, com certeza, alguma coisa. Isso quer dizer muita coisa. E é um atleta que conseguiu virar reserva por conta da idade no time professor Serginho, que a média de idade é superior a 40 anos. E ele foi considerado velho para esse time. É o time onde joga o Fábio, Serginho. Pois é, O Felipe Melo. Felipe Melo. Vamos pra zaga? complicado, não é? Vamos pra zaga. Agora não O primeiro sei. zagueiro é ele. Um zagueiro que volta e meia tá por aqui. Voltou pro Brasil para não sair mais o Lucas Moura. Exatamente, e a gente às vezes quer. A gente gostaria muito de não falar nele, mas a gente não consegue, Daniel. E ele apareceu aqui, foi um dos mais votados, e é o zagueiro Davi Luiz! Davi Luiz. Ele, o atleta que somos sempre, volta e meia, somos acusados injustamente de perseguir. Mas eu acho que é o atleta que nos persegue, Daniel, com as suas péssimas perseguiu. atuações. Mas não sei, é a primeira vez que eu estou a ver o programa, não é? Portanto, comentem, ajudem-me. Por ele mesmo. Exatamente. É um atleta que, segundo o internauta, conquista um gol de falta a cada 10 anos, Daniel. Mas não consegue fazer um gol de pênalti. Então, não sabemos ainda qual é a periodicidade Pois ele falhou dele um. com gol de pênalti. Talvez seja de 50 em 50 anos. Exatamente. Como ele não completou 50 anos ainda não tem como chegou saber. esse momento. Mas outra denúncia aqui feita por um internauta. Agora, conforme o tempo vai passando, a tendência é ele não fazer de novo. Você acredita nisso? Por que, craque Daniel? Se ele até que tá com 35, se ele fizer agora, é de 35 e 35 anos. Mas ele fez Então ele vai fazer Ele fez um gol de falta agora há pouco tempo, quase no fim do Brasileirão. Ele o deve próximo estar gol Não de fez? esperando o momento. Acho que com fez. 60, craque. Ele está esperando o momento. Agora, se ele chegar aos 50 sem ter feito, o outro gol de pênalti dele vai ser com 100 anos. Ah, eu estou a Que é uma falar expectativa de do vida bem gol do otimista. penalti. Sim, Exatamente. sim, claro que sim. Agora Jogando estava Atleta- confuso. atleta, não, o Profissional. esporte destrói o corpo do ser humano. Aí não Acho chega. muito difícil. Ele diz o seguinte: é um atleta que não se movimenta adequadamente para não exibir a calvície. Um atleta professor inibido Sérgio. pela calvície. A gente Pois sabe é. a prisão que é o pavor de ter a calvície exposta por uma câmera de vídeo, uma câmera de televisão. Então, às vezes, ele faz pouquíssimo movimento. Você vê, a gente foi notando isso Ah, isto é o ano muito bom. inteiro e a gente demorou a diagnosticar. Eu tenho que ver mais Teve disto. que ter um jogo na chuva pra gente entender o que estava acontecendo. Porque alguma coisa Sim, aqui- eu sei qual foi o alguma jogo. coisa aqui. Não, Mas via-se bem a ele calvície não tá dele. correndo, ele não tá andando, ele não tá pulando de cabeça. Exatamente. Não tá, ele vai fazer o pênalti, ele perde, pra não comemorar. E a chuva mostrou o que estava acontecendo. Agora, o outro Eles zagueiro. descobriram, O outro né? zagueiro Descobriram o motivo, recebeu não é? muitos votos. E ele é o zagueiro Léo Pelé. É ele que Aí, vai fazer põe- companhia pro Davi Luiz nessa zaga. Um Exatamente. zagueiro Faz que é o Pelé sentido. do Vasco, que marca fofo. É um zagueiro que proporciona uma sequência de erros, proporciona um talento pro inimaginável. É uma vontade de fazer dar certo pro time adversário em toda e qualquer bola de batida, independentemente O problema é que é. do quão longe ela esteja do gol do Vasco. Com certeza, Caetano. É um verdadeiro guerreiro do apocalipse. Não que o Vasco costuma, né, precisar de ajuda para ser derrotado. É, Mas quando pois. precisou, Léo Pelé Tava lá. Não se omitiu.
Estava lá o Léo E ele é Pelé, também sim. conhecido como Pel Lelé. Você vê que às vezes a troca de uma simples letra traz uma magia toda nova, toda interessante para um Pel ser humano. Lelé. É um É a, magia, atleta. é a magia da palavra, Daniel. Temos que respeitar. E é um atleta que não tem medo de errar, o que é raro isso no futebol profissional. Com certeza. Normalmente os atletas têm medo, têm receio de errar. Tem medo Ele não de tem torcida? medo. Eu não tenho medo nenhum. Ele erra de peito aberto. E ele diz que não gostaria de ver o time dele, né, o Vasco, numa situação como essa, mesmo que ele seja o responsável por grande parte dessa situação. Pois é. Aí você vê o paradoxo que Pá, envolve a um mente pouco, dessa- né? Não se pode só colocar um jogador culpado por tudo, mas o Léo Pelé, pá, é assim. Ele esforça-se. Vamos pro meio de campo. E a gente vai começar esse meio de campo com o volante do Flamengo, que quando a gente estava compilando aqui, Serginho, eu até pedi o seu auxílio, eu não sabia Quem? em que clube que esse atleta atual. Eu falei, não, ele mudou de clube, E ele tá eu tive onde? que pesquisar. Eu também não sabia. E aí ficamos estarrecidos com o resultado Só se for, pá, o Alan, não é? Que quase nunca jogou. da pesquisa. Ele continua no Flamengo, professor. Pois ele continua. Alan É, o volante. Alan, então o fez atleta que foi largado no Flamengo pelo técnico São Verdade. Paulo, deixou essa herança, ele largou a herança e foi embora. Deu um soco na cara do Pedro e largou um Alan. Pá, eu suspeitava é um que fosse o atleta que Alan, tem o não é? pacote. Porque ele quase que não joga, ou não joga ou está lesionado, e, epá, e até custou algum, até custou qualquer coisa, não é? Mas Pacote completo. Né? Um jogador completo. É o meia E que não ouço- acerta passe, eu ouço não algumas acerta críticas chute, em relação a não ele. defende e não corre, professor. É um Márcio Araújo moderno. Vamos Peraí. pro segundo. Não defende completo. espera aí. Né? Um Alan de rebote. E é um atleta que tem o pacote completo. Né? Um jogador completo. É o meia que não acerta passe, não acerta chute, não defende e não corre, professor. É um Márcio Araújo moderno. É completo. Vamos pro Atleta Esse completo. jogador ele poderia ser um meia também. O mas Alan não- ele tá de cabeça de área. Tá de cabeça de área. Agora, Ai, muito bom. aqui temos um segundo volante que poderia ser um meia, que sai pro jogo. Sabe o jogo, com certeza. E é o atleta Renato Augusto, Daniel, do Fluminense. Recebeu Ok. uma votação. Supostamente do Fluminense. Exatamente. Recebeu uma votação expressiva. Ele quase Aposta passou o que Alan. Santos. E eu fiquei surpreso com a eleição desse atleta, com a quantidade de torcedores, de amigos do Fala de Cobertura, que sabem em que clube que ele joga. Exatamente. E tem uma coisa interessante, que esse atleta esse ano, o Renato Augusto, ele somou ao longo de todas as partidas que ele participou, das poucas que ele participou, ele não já foram tem muitas. 4 quase gols, Daniel. Ah, Quase quatro gols quase. de chapa para sua bela coleção. Aquela categoria dele ali, ó, Exatamente. direto pra quase fora gols. aqui, ó. Exatamente. E o quase gol, como disse bem o internauta, faz a gente refletir sobre o que poderia ter sido a nossa vida. Infinitos destinos e infinitas possibilidades. Então, obrigado, Renato Verdade, Augusto, não é? por fazer a gente pensar o que poderia ter sido a nossa vida se a gente tivesse errado tanto quanto ele. Exatamente. O quase gol traz essa reflexão. Um atleta Quase que gol. chegou para ser reserva do Ganso, mas quando ele se adaptou ao clube, aí a situação virou. E ele se transformou em reserva de todos os jogadores do elenco do Fluminense. E quando entrou em campo, fez o que sabe de melhor. Se machucou. Agora, Pois. vamos O meia criativo. para a parte cerebral do nosso time, Lucas Mugni. Quem Vamos vai ser? Para a parte criativa e vamos de, sem mais delongas, eu vou anunciar, Felipe Coutinho do Vasco, professor. Ok. Voltou querendo demais, só não sabemos o que ele está querendo demais. O que é que ele está Ninguém sabe. O que é que ele está querendo, não é? Se reserva no Vasco, aí você já entende a medida da capacidade desse atleta. Tem que estar focado. Para estar no prêmio Lucas Mugni, Daniel. Não tem como. Vamos Vai. pro ataque? Vamos pro ataque, mostrando então que é um time Ai, 4-3-3. Vai muito ter bom. 6. É assim, ele também entrou ali meio que em período de adaptação e tal, mas né, eu acho que a carreira dele já vai a descer já há muitos, muitos anos, não é? O campo já acabou. Meio campo já acabou. Meio campo é isso aí. É isso aí. Meio campo é isso aí. Vai ter que... É o que tem. É o que tem. Então Vamos aqui nessa. pela direita do ataque aqui. Se bem que há alguns anos tu teres um meio campo com o Renato Augusto e Filipe Coutinho era muito bom, não é? Só que isso foi há muitos anos atrás. Nosso ataque. Não tem como não ser. Não dá. A gente quer escolher outra pessoa. A gente fica triste quando o nome aparece, mas Ele voltou para conquistar. Exatamente, a voz do povo ela tem que ser respeitada. E o atacante pela direita é ninguém mais, ninguém menos que Bernard, do Atlético Mineiro. Alegria nas pernas, Que atualmente não é? um atleta, o internauta até, eles tinham dificuldade em listar a maior característica do Bernard.
porque eles chamavam de tristeza nas pernas, aí outro chamava de apatia nas pernas, o outro de depressão nas pernas, o outro de melancolia nas pernas. Foi acabando a palavra, Daniel. A gente Só não é que palavra, quer que o Gilmar. Bernard tenha nas pernas, eu acho que já foi embora. Acho que não tem mais nada. Até a tristeza nas pernas abandonou esse jogador. O problema é que Tá a só tristeza as me pernas. deixou, Daniel. E agora eu sou triste por ver o futebol desse rapaz. Foi o que escreveu o internauta. Daniel. A tristeza nas pernas abandonou o Bernard e atacou esse atleticano. Foi pra torcida. Exatamente. Foi pra torcida, sim. Esse atleticano passou esse ano. É verdade, o que o torcedor do Galo passou este ano não foi fácil. E acho que traz um requinte de crueldade a mais o fato do Bernard ser Principalmente o reserva. final, não é? Eu acho que é pior do que ele ser titular. Porque ele entra nos momentos que o Atlético mais precisa que alguém faça alguma coisa. Ele entra como uma solução. E ele- tá aquecendo a Bernard. e ele não Tem faz outra, nada, ele né? se desespera E do outra, Atlético. o Bernard, se ele não é titular, você não pode tirar ele. Porque ele já tá fora, craque Daniel. Imagina um treinador, por mais ousado que seja, olha pro banco e fala, Bernard, vai pra casa. Aquece e vai embora. O torcedor ficaria feliz. Se o torcedor, ao ver o atleta Bernard levantar, ele fica triste. Se o atleta Bernard levantasse e fosse embora do estádio, ele ia ficar feliz. Aquece porque você vai chamar o Uber. Agora, seguindo no nosso ataque, vamos aí pra parte centralizada. O nosso Tem que ser o centroavante. Gabigol. O homem de área. Homem Tem que ser gol. Gabigol. Homem gol. Gabigol. Ele que tem gol no nome. Luís? Gabigol, Serginho. Tinha que ser, do não é? Flamengo. Tinha que ser. Quer dizer, até E já foi apresentado no Cruzeiro. Não é? Eu estou muito curioso para ver esta equipa do Cruzeiro. Para ver se dá resultado, não é? até o momento desse programa ainda em contrato com o Flamengo. Porque mas já deixou- assim, vamos lá ver uma coisa. O Cruzeiro foi buscar um dos maiores ídolos do Flamengo, um dos maiores ídolos do Corinthians, ou talvez o maior, né? E um dos maiores ídolos do Palmeiras. Pá, não é fácil. no clube em direção ao Cruzeiro. Boa sorte. Boa sorte Todos. pro Cruzeiro, provando a todos que ele estava correto e todos nós errados sobre o fato dele usar camisas de outros times e que isso realmente não atrapalhou, não influenciou em nada, ele estava certo, o péssimo futebol que ele praticou durante toda a temporada e a temporada passada também. Com certeza. Sim, O auge foram dele duas no ano, temporadas. Pra você ter uma ideia, foi uma entrevista, Daniel. E Esse ano ele vai ser lembrado por uma entrevista que ele deu. então nem precisava nem ter treinado. Né? Exatamente. Podia ter feito só um dia de treino. Quando disse que ia embora, né? Na final da Copa do Brasil. Agora, se eu fosse ele, eu contrataria o responsável pelo media training do Bruno Henrique. Que ali é show. Ali é show. Agora, Sim, uma declaração o Bruno interessante do Reinaldo é Henrique, o seguinte, né? O Bruno Henrique é outra coisa. E quem viu os últimos vídeos, né? Acho que foi o vídeo que saiu a semana passada do Bruno Henrique, o último gênio brasileiro. Epá, lindo, esse vídeo é incrível. o internauta falou, eu tenho a leve desconfiança que o sósia do Gabigol o sequestrou e assumiu o ataque do Flamengo. O futebol. Se calhar. Outra característica desse Gabigol Nunca desse tinha ano, pensado nisso. lembrando aqui para os torcedores do Flamengo que não foi a gente que escolheu o Gabigol, foi os internautas. Mas que eu tenho que dar Ok. razão para os Não, mas- internautas que esse ano o Gabigol Não, foi faz reserva do Carlinhos. Cara. Eu acho É, que isso aí é já complicado. resume, já justifica, já capacita o Gabigol. Isto também pra foi ser o culpa centroavante do desse time, Tite, com não é? certeza. E vamos pro lado esquerdo desse ataque para Fechando finalizar esse- o time? Fechando esse time. Tava faltando ele, cara. Que é o nosso querido Rony do Palmeiras. O Rony Rush. Tá o Rony Rústico. É assim, cara. Eu acho que Tava não tem... faltando o atleta do Palmeiras. Exatamente. O internauta ele colocou Sim. muito bem aqui que ele disse o seguinte, ele disse, eu acho que não tem uma categoria certa para o Rony, pois tenho certeza que atacante ele não é. Não tem nada a ver com ele. Exatamente. E esse é um problema na hora de montar esse time. Em que posição Coitado que do a gente Rony. vai botar o Rony? Como chamar o Rony? Não tem. O internauta, inclusive, ele completa dizendo que é um jogador que lembra muito mais Jaguatirica, Daniel. Também Que podia ter corre colocado o muito, Dudu. Só que não sabe que tem que correr na direção da bola. Ela Jaguatirica corre na sabe. direção Mas o Rony de quem- é assim- de quem tá O que eu ouço, não é? E o que falam do Rony, tanto das pessoas que eu conheço, e quando vejo coisas sobre o futebol brasileiro, né? Opiniões e assim, né? Convém eu saber alguma coisa. É pá, o que dizem, principalmente os torcedores do Palmeiras, o que dizem do Rony é uma coisa de malucos. tá correndo. Ela vê uma espécie correndo, ela corre Ela corre atrás. atrás para poder caçar. E o Rony, Futebol. ele é sim um grande atleta, ele só não descobriu a modalidade que ele pratica. ainda. Exatamente. Assim que ele descobrir, eu tenho certeza que ele vai ter um futuro de muito sucesso no esporte profissional. De repente até a canoagem. Agora, técnico.
Vamos revelar agora quem é tô em o dúvida. estrategista Que vai comandar esse elenco. que vai ter a capacidade Fernando Diniz? Será? Não de sei. Eu unir vou apostar no todos Fernando esses Diniz. talentos e fazer funcionar. E o técnico é o técnico que foi técnico esse ano do Fluminense, do Cruzeiro e nada mais nada menos do que da seleção Só brasileira, podia. Fernando Diniz. Sim, tinha que estar aí. Um estilo de jogo tão diferente que nem os próprios jogadores entendem e talvez nem ele mesmo entenda. Nem ele mesmo entende. Com certeza. Um profissional muito à frente do seu tempo, aliás, muito à frente do tempo de todo mundo, inclusive dele mesmo. O Diniz, ele tenta replicar o que deu certo, mesmo sem fazer a menor ideia do que deu certo. E a ideia errada. E no Brasil ele Ideia implementou errada. o futebol TikTok, que são lapsos de 20 a 30 segundos de alguma qualidade, mas que no final o torcedor tem a percepção de que só perdeu tempo. Entendi. E o Muito clube bom. acaba perdendo pontos também. TikTok. Mas ele não tá nem aí. Ele sabe que esse não é o que, não é isso que move ele. Não, o A resultado conquista não de move. pontos, a conquista de gols. Agora, vou fazer uma breve conta aqui, Serginho. A gente não chegou a fazer isso. Dos times, né? Nós temos aqui o Corinthians, Cruzeiro, depois Corinthians de novo, Flamengo, aqui com o Davi Luiz, Vasco, E o Alan? Vasco com o Léo Pelé, Fluminense. Fluminense com o Marcelo. Botando o Marcelo, porque atualmente ele tá sem clube, né? Vamos botar aqui o aterro do Um Flamengo. asterisco, Um né? aterro. Flamengo, Flamengo de novo com o Alan. Fluminense, Fluminense de novo com o Renato Augusto. Felipe Coutinho do Vasco, E aí temos Vasco de novo com o Felipe Coutinho. Atlético Mineiro Bernard, Atlético Mineiro Bernard. Gabigol, Gabigol Flamengo de novo e Flamengo. Palmeiras. Palmeiras com E o técnico com Cruzeiro técnico é Cruzeiro e Corinthians, que também o e Cássio Fluminense. e Fluminense. Cruzeiro e Fluminense e seleção. Então nós temos aqui clubes que mais cederam profissionais, Flamengo e Fluminense. Realmente é uma grande falta do Fla-Flu. futebol carioca. Com certeza. Não é? E agora chegou o momento. O momento de anunciar o vencedor do Lucas Mugni. Que vai levar esse troféuzinho pra casa. O mais É sim, para mim, se for naquela da zoeira, mais para a zoeira, eu acho que leva o Léo Pelé. Ok? Se for pela péssima temporada, apesar que marcou 2 golos não é? na final da Copa do Brasil, talvez o Gabigol. Mas eu dava para o Léo Pelé. Eu. votado Agora não sei. dentre todos esses talentos citados aqui hoje. Pela primeira vez. Pela primeira vez. A gente, inclusive, teve que fazer uma reunião, consultar especialistas no assunto premiação, para saber se isso era permitido, se isso era possível. Porque não poderá ser contestado, então a gente tinha que estar 100% seguro de que isso não infringia nenhuma regra, porque isso nunca aconteceu antes. Ok. O vencedor do troféu de futebol profissional, Lucas Mugni, não é, pela primeira vez, um jogador de futebol. Então, é o técnico. É o técnico Fernando Diniz! O Fernando Diniz, mano. Pois, Parabéns! pronto, ok, faz sentido também. Eu por acaso não tinha pensado, mas faz sentido pelo que ele fez no Fluminense, não é? Pelo este final do Cruzeiro, que não foi nada feliz, e a questão também da seleção. Mas a seleção, mesmo com o Dorival, também não melhorou grande coisa. Fernando Diniz, parabéns Fluminense, parabéns Cruzeiro, parabéns CBF e merecido, porque assim, Merecido. a quantidade de votos foi avassaladora. Avassaladora. Foi muito superior a todo mundo. Avassaladora, concorrendo não só com todos esses jogadores que a gente citou aqui, mas com outros técnicos. Tite, Filho do Tite, Milito, Milito, Aí o Milito, rapaz sim. de Boina, que treinou o Vasco durante que não 15 sabemos o minutos. nome, então O Pacheco. o voto dele foi computado para velho de Boina. Exatamente, teve aqui um rapaz que falou assim, o voto dele foi, o Boina do Vasco, não sei o nome dele. Esse voto encantou a nossa equipe de contagem. O filho do Tite teve muito voto também. Alguns votos vinham assim, família do Tite, ou seja, na dúvida, bota a família inteira. Bota a família inteira. Até, de repente, uma tia que não tem nada a ver com futebol, mas foi votada. Agora, tinha que ser o Fernando Diniz. E aí, segundo o internauta, ele é o nosso Guardiola ao contrário, Daniel. É o Guardiola profissional ao contrário. que conseguiu a proeza de afundar o Fluminense, Agora é lá ao contrário. a seleção brasileira e o Cruzeiro em uma mesma temporada, professor. Sendo que o Cruzeiro, no Cruzeiro, ele perdeu a Sul-Americana disputando apenas 2 jogos. Ele precisa de pouco, Daniel, Pra mostrar o perder. trabalho. Exatamente.
realmente, assim, se você pegar um clube campeão da Libertadores, como era o Fluminense, e Mas deixar o clube faz na todo zona o de sentido, mano. rebaixamento... Eu nem sei o que é que estava a pensar, mas realmente faz todo o sentido ser o Diniz. Eu não sei mesmo o que é que estava a pensar. Mano. com uma das piores campanhas Pensava que ia ser um da história, jogador. sair do clube, assumir outro time, com tempo ainda para perder uma final internacional e ainda afundar o time no brasileiro, isso não é para qualquer um. Ele pegou, Não é Serginho, pra qualquer um, o não Cruzeiro é fácil. na zona de classificação da Libertadores em ascensão e ele conseguiu trazer, Segurar. botar o Cruzeiro de volta nos trilhos. Não é essa a característica desse Cruzeiro. Ele falou, não. Esse time não. Eu vou respeitar as características do time. E como é que tá a média dele nesse ano, Capitão? A média dele é a impressionante média de 2 clubes e 2 vitórias. Professor Serginho, isso dá numa conta fácil aqui? Uma média sério, aproximada, vou chutar mano. aqui, de 1 vitória por clube. Uma vitória por clube, pois é, ele. Era uma vitória por demissão. Nem tinha porque ele foi pensado nisso, desdemitido mano. pelo Cruzeiro, está recontratado. É verdade. Então, nem essa estatística ele alcançou. Agora, tem outra coisa interessante no nosso campeão esse ano, Fernando Diniz, Só, que é assim, o seguinte, só podia. É pá, só podia. Só podia. É verdade. quando ele era treinador do Fluminense, ele perdeu para o Cruzeiro. E ele foi para o Cruzeiro. E quando ele era treinador do Cruzeiro, Perdeu pro ele Fluminense. perdeu para o Fluminense. Isso fica difícil até de explicar. É difícil até você entender o que significa esse dado. Eu acho que eu vou resumir com uma palavra. Legado. Legal. Como é que é possível? Ele é um técnico, ele não... Essa é a abre grande mão pergunta. das Como suas é que é convicções. possível, mano? Por exemplo, se ele ia afundar o Fluminense, por que no Cruzeiro ele faria diferente? Então, ele segue o trabalho mesmo mudando de time, Daniel. É isso que eu entendo. em É relação ao que consistência. aconteceu. Consistência do trabalho. Fiel à sua filosofia Não é? de jogo. Exatamente. Não poderia ser diferente. Não abre mão de suas convicções. Essa é a maior qualidade desse profissional. O Cruzeiro estava subindo no Brasileirão e indo para a final da Sul-Americana. E ele chegou para intervir. Acho que é isso, né? professor? É isso. Ponto final. Ah, Final, muito falha de bom. cobertura de hoje. Ponto final na temporada 2024 do Falha de Cobertura. Muito bom, muito Agradecendo a bom. participação Sei, de adorei. todos os internautas, todos os amigos do Falha de Cobertura que participaram. A partir de agora vou começar a Os que não acompanhar isto. participaram e vão apenas É, ficar vou começar a reclamando nos acompanhar. comentários. Eu não sei qual é que é, eu não sei qual é que é a frequência de vídeos que eles têm, ou que eles colocam, mas eu vou começar a acompanhar o canal. Abraço e um beijo no seu sorriso, muito carinhoso, e até o ano que vem. Com certeza. E esperando o Fernando Diniz entrar em contato, trazer aí uma carteira de identidade, um documento, para poder levar o prêmio Lucas Mugni, que estará guardadinho aqui para você levar e colocar na sua imensa coleção de troféus. Do lado ali da Copa Libertadores. Sério, gostei muito. Gostei muito aqui do Falha de Cobertura, muito bom. Não sei como é que não pensei do Diniz, mas era tão óbvio. Era tão óbvio que seria o Diniz. Só que o meu pensamento estava, né, que seria um jogador. E lá está, pela primeira vez na história, como eles disseram, é um técnico a vencer o troféu, né, Lucas Mugni, que eu gostava de saber quem era. Eu acho que alguém já comentou em relação ao Lucas Mugni aqui no canal, quando eu fiz o vídeo do Rock Goal, não é? Só que eu já não me lembro. A sério, já não me lembro. É muito comentário. Eu depois não consigo absorver tudo, ok? Mas, comentei outra vez. Está bem? Portanto, adorei. Obrigado pela sugestão. Eu também já não lembro quem sugeriu. Eu, se ver o comentário, eu sei quem foi, mas agora não me lembro o nome. Lá está, a minha memória o meu cérebro é um caso complicado, né? É um caso científico muito complicado. Mas eu também não me esqueço que ele pediu os jogos do Rock Goal, né? E eu vou reagir a alguns, ok? Mas eu estava com muita curiosidade de ver isto. Estava mesmo com muita curiosidade. Portanto, não esquecer dos 20% de desconto na Futebolês, né? 20% de desconto, e é que o link está na descrição. Esses 20% de desconto só funcionam com o link que está na descrição, né? Portanto, não esquecer. E claro, mais uma vez, um feliz 2025 para todos e um grande abraço. Tchau!